Olá, bem-vindos para um Café com Canguru, esse projeto maravilhoso nosso, que a gente estava ansiosa para fazer, o podcast lá da Clínica Recanto Canguru, que a gente traz para o público as nossas conversas, as nossas trocas, nossos bate-papos dos intervalos de atendimento, que são riquíssimos, né? E a gente quer trazer para vocês. Então, assim, hoje é o segundo episódio. A gente precisa do feedback de vocês. Comenta aqui com a gente o que vocês estão achando, traz ideias de novos assuntos, traz dúvidas, a gente vai estar ali de olho nos comentários conversando com vocês. Curte, compartilha, ativa o sininho para receber os nossos próximos episódios. E lembrando que, assim, sempre vai estar aqui eu, Antônia, pediatra lá do Recanto Canguru, a Guide, como é uma troca de café, a gente vai chamar de Guide. Pediatra Ingrid, a Sabrina, nossa psicóloga, e a Bianca, nossa nutri. E hoje a gente vai falar, então, sobre puericultura. Que palavrão é esse, gente? Puericultura é um assunto que a gente ama, né? Nada mais é do que o cuidado com a criança em desenvolvimento. É o que nos move todo dia, né? É promover saúde, é conseguir agir cedo, é prevenir doenças mais do que tratar. E é esse cuidado longitudinal, conseguir acompanhar aquela criança ao longo do tempo e ser efetivo. Hoje em dia, se tem estudado muito um tema que é a epigenética, que depois a gente pode conversar um pouquinho mais, vai conversar, né? Então, a epigenética ela está estudando como que surgem as doenças, esse monte de doença multifatorial que a gente tem lidado hoje em dia. O impacto hoje que a gente sabe nas doenças de questões dos primeiros 1000 dias do ser humano, que é a gestação e os 2 primeiros anos. Então, todas as nossas ações, o acompanhamento que a gente faz na criança nesses primeiros 1000 dias vão ter um impacto enorme nesse desenvolvimento de possibilidade de desenvolver doenças depois. Então, mais ainda, a gente sabe o quanto é importante a puericultura. Nada mais é. A puericultura são aquelas consultas de revisão. A consulta de revisão que eu sei que eu ganhei um bebê, eu tenho que levar no pediatra, né? Periódicas e tal. Mas será que essas consultas periódicas que a gente está fazendo com o pediatra está sendo feita puericultura de verdade? Eu trouxe uma definição do dicionário para a gente discutir isso. Tá? No dicionário diz que puericultura é o conjunto de meios médicos sociais que garantem um bom desenvolvimento físico e mental das crianças da gestação até a puberdade. Então, eu retomo a pergunta e a gente vai conversar bastante sobre isso. Será que os encontros que eu estou tendo com o pediatra, muitas vezes breve, muitas vezes sem ter tempo de conversar e sem uma avaliação completa, será que isso é puericultura de verdade? Será que isso basta? E aí, meninas, que tema importante, hein? Tudo bem? Que bom estar aqui de novo, apresentando esse programa junto com a Antônia, com as nossas convidadas de hoje. E, nossa, eu acho que eu não conseguia pensar num tema mais atual e mais importante, porque a gente vive num tempo em que os consultórios médicos estão cheios, a grande parte das famílias acaba dependendo dos convênios, então a gente sabe que já são consultas mais curtas. Então, acho que fica ainda mais evidente a gente conversar sobre isso e mostrar a importância, né? Explicar o que é uma puericultura de verdade, por que isso é importante, né? Porque muitas vezes até as famílias trazem, eu vim pesar e medir. E é muito mais que isso, e a gente sabe no nosso dia a dia, né? Que é muito mais que isso, mas ao mesmo tempo a clínica tem que estar preparada para atender uma puericultura diferente, né? Como a gente faz. Então, são consultas que precisam ser longas, as famílias têm que estar engajadas, né? Tem que trazer as dúvidas, tem que trazer as necessidades médicas e não médicas diretamente, né? Muitas vezes a família quer falar sobre um comportamento que a criança está tendo, sobre uma dificuldade até em termos de educação, de criação, e eu acho que é papel do pediatra, é papel da clínica transdisciplinar trazer essa família e conseguir aconselhar essa família, né? Nessas várias esferas. Então, acho que tema importante, que bom que tu trouxe esse assunto hoje. E eu queria ver com as nossas convidadas, meninas, a Nutri Bianca,
que é nutricionista materno-infantil, doutora em pediatria, está com a gente aqui para falar um pouco sobre, como a Antônia comentou, dos 1000 dias, né? Que fala muito sobre a questão nutricional e que também vai implicar também em questões de comportamento, de crescimento, desenvolvimento. Também a gente tem a nossa psico querida, Sabrina, que faz o atendimento das nossas crianças e das suas famílias. Um trabalho super importante que vai super ao encontro de tudo que a gente promove em termos de pediatria e medicina, no caso, eu e a Antônia como as pediatras, né? Então, que bom que vocês estão aqui. Falem um pouquinho de vocês, como é que vocês estão? Estou muito feliz de estar aqui nesse episódio, né? De um tema tão importante que é a puericultura e de como o profissional nutricionista passa a fazer parte, ser importante, desde que a gente começou a estudar sobre epigenética e a importância disso, né, gurias? Porque hoje a gente sabe que os primeiros 1000 dias são cruciais, né, pro desenvolvimento de saúde e doença, né? A gente bate muito na doença, mas a saúde também faz parte dessa modulação. Então, estou muito feliz e no que eu puder ajudar, fico à disposição. Obrigada. Oi, gente. Eu fico feliz também. Um pouquinho envergonhada, mentira. Não tô envergonhada. Tá na cozinha do Recanto. Na cozinha do Recanto. E olha quanto papo tem lá, né? Eu fico feliz, inclusive, porque eu acho, em todos os meus 10 anos de profissão, que eu nunca vi um psicólogo numa mesa para falar de puericultura, né? E isso, para a nossa profissão, é um ganho, e para as famílias e para as crianças, né? De poder contribuir. Os primeiros 1000 dias não são os primeiros 1000 dias só do bebê, né? São os primeiros 1000 dias de uma família, de uma mãe, de um pai. E como é importante a gente poder estar junto dessa família para orientar, para acolher, para diminuir ansiedades, né? Que vem quando um bebê nasce. Então, vamos discutir bem esse assunto aí, que para mim é muito importante. Sabrina, tu falou que bom de tu estar aqui, né? Para mim, eu falo para Sabrina, para mim ela tem que estar em todos os episódios. Todos os temas em pediatria, eles envolvem saúde mental, envolvem acolhimento, né, da família e dos cuidadores. Porque não tem, a gente fala, é um lema nosso lá, né, que não tem como cuidar de um ser sem cuidar de quem cuida. Então, a Sabrina, esse tema que a Sabrina traz, ele vem à tona tanto no acolhimento das famílias, né? A gente se preocupar em como que está esse pai, como que está essa mãe. Não tem como cuidar da criança. É a minha velha história da máscara no aeroporto, no avião, né? Não tem como cuidar a gente primeiro tem que cuidar da gente. Então, fazer puericultura, tudo isso que a gente está falando é isso, né? Então, não tem como fazer puericultura, eu não posso achar que eu estou cuidando de uma criança se eu não estou cuidando de quem está cuidando dela, né? E também a questão de promover saúde mental da criança desde o início, né? Do vínculo e de ficar atento a isso, também é importante. Eu queria, para a gente organizar, para as pessoas entenderem assim o tamanho da importância da pueri e conseguir questionar junto com a gente se o que está sendo feito é pueri mesmo. Eu queria, eu e a Guide primeiro, como hoje o detentor da puericultura é o pediatra, né? Então, para a gente discutir, assim, antes de partir para o multidisciplinar, a consulta só com o pediatra está sendo feito pueri, será? O que tem que ter numa consulta de pueri? Então, esse é um tema que a gente debate muito lá no Recanto, porque a gente acaba recebendo muitas famílias que vêm de outras clínicas ou de outras realidades. E, em primeiro lugar, eu quero dizer que boa medicina se faz de várias maneiras. Então, não é porque o pediatra fez uma consulta mais curta, diferente da nossa, que ele está fazendo uma pediatria ruim. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que puxar para uma realidade que eu acho que é o futuro da medicina, que é uma medicina mais integral, uma medicina que visa muito mais o indivíduo como um ser em desenvolvimento, um ser que está sempre exposto ao ambiente, à sua genética, ao seu comportamento. Então, eu acho que esse é o caminho do futuro. Eu acho que até essas consultas que são mais curtas, elas vão começar a precisar se alongar. Isso é uma questão de evolução, né? Acho que não dá mais para a gente falar em saúde sem falar em prevenção, sem falar em acompanhamento, sem falar em saúde mental, em alimentação, em exercício físico. Então, acho que... E tu precisa de tempo para fazer isso, né? Então, eu acho que a primeira coisa é... Muitas famílias vêm... dizendo assim, nossa, mas ninguém nunca perguntou como é que era o cocô do meu filho, ninguém nunca perguntou onde meu filho dorme, como é que é a minha alimentação, assim, os pais comentando, né? Ou
se nós somos casados, separados, quem mora na casa, qual é a nossa dinâmica, se vai na escola, se não vai, se é babá, que tipo de babá. Isso são coisas que nós, né, perguntamos sempre em todas as consultas das meninas também, quando a gente tem essa questão de chamar. Porque muitas vezes a gente chama na nossa sala, assim, ai, Bianca, vem cá, estás aí de bobeira, quero te apresentar essa família, ela tem uma dúvida pontual. Então, eu acho que a primeira coisa, assim, a diferença é, na puericultura de verdade, a gente tem que conhecer a família. A gente tem que saber qual é o ambiente que essa criança está inserida. É um ambiente que promove saúde? Porque a gente também não pode... Tem também toda uma questão social. A gente não pode pensar que aquela criança que mora numa casa de chão batido, úmida, na beira de um canal, muitas vezes, numa região da cidade que não é tão... com tanto acesso a saneamento. A gente não pode querer dizer que essa criança vai ter o desenvolvimento igualzinho a uma criança que mora numa casa sequinha, cheia de cuidados. Então, assim, até para a gente conseguir avaliar adequadamente o nosso paciente, quais são os riscos desse paciente. Então, assim, é fundamental a gente ter pelo menos uma noção. Como é o ambiente que essa criança vive? E muitas vezes as famílias ficam muito surpresas, né, Antônia, quando a gente pergunta isso. Tá, mas isso é importante? Sim, é muito importante, né? Acho que é o conceito amplo de saúde, né? Porque as pessoas pensam em saúde como ausência de doença e a saúde é muito mais ampla que isso. Então, acho que é primordial a gente saber, né? E a própria epigenética fala do ambiente, né? Como o ambiente modula a saúde das pessoas, como ele pode favorecer o surgimento de doenças. Então, o ambiente é tudo isso, é a alimentação, é o estado da casa, é a relação com a saúde mental, é o uso de medicamentos, e é muito amplo, né? Mas isso é realmente um diferencial, assim, né? Então, não tem como fazer pueri sem primeiro entender onde essa criança está, né? Isso, com certeza. E aí, a gente vai avaliar, além de examinar e pesar, né? Que é muito importante, né? Faz além parte disso, do... Isso é o crescimento. Estou avaliando o crescimento da criança. Exatamente. Mas, além do crescimento, tem o desenvolvimento, que é importante, de novo, a questão de a gente entender o ambiente que a criança está. E a gente vai falar aqui sobre a intervenção precoce e de diagnosticar precocemente questões de desenvolvimento e de a resposta da criança ser melhor, quanto mais cedo a gente conseguir intervir. Então, a gente tem que ter tempo para avaliar o desenvolvimento da criança, né? Como é que ela está, como é que ela fica em casa, se ela está sendo estimulada, que mais? Não, e além disso, existem ferramentas clínicas, né? Existem questionários, existem tabelas, existem, por exemplo, por lei, todas as crianças deviam ser testadas com o MChat, que é um instrumento, né? Um teste que a gente pode fazer aos 18 meses, de preferência, que é uma triagem básica para transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, isso é uma ferramenta. A Sabrina, que tem mais essa vivência dos atendimentos, às vezes, de crianças que não estão atingindo os marcos ou de desenvolvimento, ou tem algumas alterações psíquicas que estão precisando de atenção, porque muito diferente do que se pensa, né, Sabrina? Tu não atende só, essa criança tá com um comportamento estranho, uma criança mal educada. Não é para isso que a gente, né, encaminha as crianças. Isso é uma parte do teu trabalho. Não sei se tu quer falar um pouquinho sobre isso. Sim, eu acho que quando vocês falam do desenvolvimento, a gente precisa pensar que, por exemplo, o meu papel enquanto psicóloga não é só no sentido de intervenção propriamente dita, assim, mas inclusive promoção, né, de saúde mental, de um desenvolvimento adequado. Então, quando, por exemplo, o pediatra tem uma consulta mais longa e que pode orientar os pais de um bebezinho de 3, 4 meses a lerem em voz alta para esse bebê, a gente está promovendo um bom desenvolvimento, né? E parece que não tem nada a ver, assim, com uma consulta, né? Ou quando tu vai falar ou perguntar sobre em que lugar que esse bebê dorme, tu tá também, de repente, falando de apego seguro, de apego inseguro, que é proteção ou não para o desenvolvimento de doenças, né? Hoje, a gente recebe crianças com diagnóstico tardio de autismo, por exemplo, que poderia ter sido observado nos primeiros 1000 dias, assim, né? E que a gente poderia intervir mais cedo, estimular mais cedo. Então, essa fase do desenvolvimento, que é ali os primeiríssimos meses, eu costumo dizer que o cérebro nunca vai funcionar tanto como funciona, né, nessa época.
Então, se daqui a pouco tu tem uma consulta mais completa em que tu pode colocar esse bebê no chão e ver como é que ele está engatinhando, isso é importante para a aprendizagem dele na primeira série, né? Então, assim, a gente não pode ir separando, né? Porque é só um bebê, como às vezes a gente escuta. E essas escalas hoje, a gente também tem escalas para entender. Existe uma coisa um pouco perigosa que a gente lê na internet hoje, assim, né? Cada criança tem seu tempo, né? Muito importante. Cada criança tem o seu tempo, a gente não vai comparar uma criança a outra. Mas é importante a gente saber que dentro desse cada criança tem o seu tempo, existe uma janela de desenvolvimento. E esses primeiros 2 anos de vida são muito importantes, né? Se daqui a pouco a criança passou muito do tempo do engatinhado, ou do caminhar, né? Ou do falar, a gente vai ter que acender uma luzinha amarela e investigar melhor. Né? Então, quando vocês falam dessa... E eu sou mãe, então eu fico feliz quando eu levo o meu filho, ele fica uma hora ali que aparentemente ele está brincando, né? Mas a pediatra dele, que está nesse recinto, né? Olha, né? E pergunta o nome do bichinho, e pergunta se ele quer tirar a camiseta, e avalia se ele já está levantando os bracinhos para tirar. Isso tudo é uma avaliação importante, é um olhar importante à criança, né? E oferece também segurança à família. Vamos lá, falando demais. Não, eu acho que o que tu traz, assim, acho que essa é uma das grandes vantagens da gente fazer uma consulta um pouco mais longa. Não é? Às vezes fica assim, mas 1 hora de consulta, porque na verdade, aquela coisa do pesa, examina. Se o paciente está indo todo mês, é um examinar breve, é um pesar rápido, o paciente já está acostumado com você, né? Tu já não chora tanto, tu tira a roupinha, bota a roupinha. E nesse tirar e botar a roupa, tu tá examinando. E tu pode pedir para um pai fazer, tu pode verificar o vínculo que essa criança tem com os cuidadores, né? Às vezes, o pai, a mãe, uma família que tem 2 mães ou uma adoção, 2 pais. Então, a gente tem um público variado. Então, a gente também tem que fazer a avaliação de como é que tá esse vínculo. Às vezes é uma família adotiva, a gente também quer ver como é que está se desenvolvendo esse vínculo. Está sendo uma coisa mais natural? Então, a gente, como pediatra, eu e a Antônia, a gente tem a possibilidade de fazer essas intervenções pontuais ali. Eu estou percebendo que o teu bebê está muito no colo. Quem sabe a gente solta o bebê um pouco mais no tapetinho para brincar. Mas é que eu tenho medo que pegue frio. Não, então a gente vai botar mais um paninho por baixo, vamos botar um isolante. Porque muitas vezes as famílias, elas, entre aspas, e bem entre aspas, elas estão pecando pequenas coisas ali da estimulação da criança, às vezes por uma crendice, por alguma coisa que veio da família de trás, assim, a minha avó disse que não pode botar a criança no chão porque ela vai se traumatizar, que ficou sozinha. E a gente sabe, né, Sabrina, que as crianças, elas precisam estimular o brincar autônomo desde cedo, elas precisam ter movimentos amplos dos membros, né, aquela coisa de deixar o bebê ensacadinho, enrolado, duro. Não se pode fazer isso com os bebês. Então, e é na puericultura que a gente vai criar uma cultura e vamos... Acho que essa é uma palavra muito importante, acho que todas vão concordar, educar as famílias. Eu acho que existe muita informação gratuita, mas também existe muita informação baseada em opinião pessoal. Então, acho que na consulta é o momento para tu trazer uma educação baseada em evidência, muitas vezes uma educação também individualizada, porque a puericultura te dá essa possibilidade, né, Antônia? Tu conhece a família, às vezes, no meu caso, que sou neonatologista, às vezes desde a sala de parto, então tu tem uma intimidade, tu sabe como é que é aquela relação, então é uma construção, então tu sabe onde tu pode introduzir um assunto. A família, às vezes, traz uma listinha. Eu tenho 10 dúvidas. E dentro daquelas dúvidas, tu vai trabalhando, né? Eu acho que também com a questão alimentar e transtornos alimentares ao longo da primeira infância, tu também deve ver muito isso, né? Sim, eu até ia comentar antes disso, justamente, né? As consultas curtas, né? Isso em todas as especialidades. Às vezes, o que mais conforta e deixa a família segura em relação ao cuidado é a família ser escutada, né? E aí, se tu tá numa consulta em que tem hora pra terminar, vai ter que ser super rápida, e aí a mãe tá ali com aquela lista de dúvidas, né? Os pais estão ali com aquelas dúvidas do que é normal, né? E não tem espaço para que a família se manifeste, acho que isso também afasta o vínculo do profissional com a família. Né? Então, assim, a gente precisa criar um ambiente em que a família se sinta segura para se sentir amparada naquele cuidado, porque eu escuto muito isso, assim, das famílias de, nós somos pais de primeira viagem. Então, justamente por isso, assim, para não ficar escutando de várias pessoas e sem saber o que
o que é o melhor ou o ideal para aquela criança, tem que ter espaço para essa família trazer essas dúvidas, né? Porque uma consulta de 15 minutos, né? E o espaço para criança ser criança. Eu sempre digo isso quando eu falo da consulta de introdução alimentar. É uma consulta que eu estabeleço 1h15. Por quê? Eu prevejo que nessa consulta a criança vai chorar, a criança vai ter uma fralda para trocar, e eu preciso passar todas as informações para a família e escutar as dúvidas dessa família. Então, dentro da minha programação de educação para aquela família, de educação alimentar e nutricional, eu dou espaço para, caso aquela criança precise de uma atenção, essa atenção seja respeitada, né? Então, é esse cuidado que eu acho que os profissionais do Recanto têm em comum, né? Que é olhar para o todo, para a família, cuidar da criança. Então, acho que isso é muito importante enfatizar, né? E aí é nosso... Desculpa, Sá, quer falar? Eu só acho que a gente pode nomear isso tudo com aquele termo que a gente fala sempre, que é rede de apoio. Né? E isso é rede de apoio, né? Quando a gente escuta, quando a gente tem calma, quando a gente orienta. A Guide falou um pouquinho da família estar com medo, estar com uma ansiedade. Daqui a pouco, esses pais precisam de um outro lugar de escuta, né? Geralmente me mandam, assim. Às vezes é uma família que passou uma situação traumática na vida ou na gestação, tem uma conduta de superproteção com esse bebê, enfim... E com as próprias experiências de vida, de família, de maternidade, paternidade. Então, quando a gente oferece isso, a gente está oferecendo o que a gente vai chamar de rede de apoio, né? A rede de apoio, ela não conduz as pessoas diretamente, mas ela orienta, né? Oferece suporte. Se daqui a pouco alguém cai, a gente está ali por baixo para dar uma segurada, né? E para não desestruturar toda essa construção familiar que está sendo desenvolvida ali, né? Por isso que eu falo, assim, e falei e vou repetir, a gente fala muito de um bebê recém-nascido, mas existe uma família recém-nascida. E nos primeiros meses de vida, o bebê, ele precisa de um ego auxiliar, ele precisa de outra pessoa para mostrar para ele que ele é uma pessoa. Essas pessoas precisam estar minimamente saudáveis, psiquicamente, informadas. Quando a pessoa tem informação de qualidade, ela vai se sentir segura para poder exercer a maternidade, a paternidade, né? Então, eu acho que falar de puericultura, obviamente que no conceito do dicionário está falando sobre as consultas com o bebê, né? Mas talvez a gente possa ir ampliando isso para o cuidado com a família mesmo. A gente falou do crescimento, do desenvolvimento, de tudo que tem que ter na consulta, né? Mas juntando tudo, tem que ter em primeiro lugar a escuta, para a gente entender tudo isso. E tem que ter educação, a palavra que a Guide trouxe, né? Puericultura é um momento de educação, de empoderar essa família no cuidado, ainda mais em tempos de rede social, de muita informação na internet. Vão haver vários, os famosos pitacos. Então, aquela consulta é também lugar da gente entender, conhecer a família, conseguir olhar com calma para a família e para a criança e educar. Em todos os sentidos, os parâmetros que tem que ter na consulta. Então, educar sobre aquela fase da criança. É papel da Pueri também antecipar as próximas etapas. Então, a gente ensinar, estimular o que o bebê vai começar a fazer e de que formas a gente pode estimular. E, junto disso, prevenção de acidentes também é outro tópico que é importantíssimo na Pueri, que entra junto nesse tempo da gente tem de olhar para a criança, ver que fase do desenvolvimento ela está, antecipar as próximas etapas e, então, falar dos acidentes que vão vir com as próximas etapas. É importantíssimo. Eu tenho uma vivência na minha família, né? O meu irmão mais velho, ele faleceu de um acidente doméstico, um choque elétrico na tomada de casa, né? Então, assim, e não era uma casa mal cuidada, a minha mãe não era uma mãe negligente, nós estávamos super bem monitorados, mas crianças são crianças, né? Então, foi num momento, assim, que literalmente a gente escuta a criança, virei as costas e foi isso. Então, no meu caso, foi uma fatalidade bem trágica, assim, mas vamos falar de acidentes menores. Se a gente for ali bater na porta da UTI do Pronto-Socorro de Porto Alegre, com certeza vai ter umas 5 crianças queimadas.
Eu tive um caso no ano passado que a gente precisou encaminhar o bebê, que foi uma queimadura por escaldamento. O bebê estava louco de fome, a mãe estava cozinhando os vegetais para dar para ele, e ela se virou para pegar o pratinho, e o menino pulou e puxou a alça da panela. E aí veio a água quente do cozimento dos vegetais. Foi uma queimadura bem extensa, ficou 1 mês internado. E assim, essa é uma mãe ruim? É uma mãe negligente? Não é. Mas se a gente consegue antecipar esse tipo de acidente, especialmente porque na faixa etária dele, que era em torno de 2 anos, a gente já consegue ver pelo desenvolvimento, pela questão, o momento psíquico que essa criança está, que é uma criança que está com a super parte motora em evidência, então é uma criança que se mexe muito, pula muito, mexe muito, é curiosa. Então a gente já tem que antecipar, então essa criança não pode entrar na cozinha. Então, a gente tem que ter uma cerquinha na cozinha, a gente tem que trancar a porta da cozinha e entregar essa criança para outro cuidador. Ah, mas eu não consigo. Não, então nós vamos pegar essa criança no colo, vamos botar essa panela lá no fundo do fogão, não vamos ligar o forno. Então, são pequenas coisas que a gente tem que discutir, sim, na consulta de puericultura, na questão também de segurança alimentar. Ah, eu vou fazer um lanchinho maravilhoso para o meu filho de 1 ano, aí tem uma uva inteira. A gente sabe, engasgo também é uma causa de morbimortalidade, né, na infância. Eu tive 2 casos na residência, afogamento por pipoca. Que a gente pensa, pipoca, uma comidinha bem tranquila, né? Super comum nas festas infantis, inclusive, né? Exatamente. E a gente sabe que é um alimento com alto risco de engasgo. Então, esse é um tema que tem que ser... E essa desconstrução de tipo... Ah, mas eu comi pipoca a minha vida inteira, ninguém da minha família morreu. Sim, mas a ideia não é sobreviver, né, gente? É viver até os 80 anos, com todas as faculdades mentais, saudável, feliz, alegre. É chegar na idade escolar e ter uma boa relação com os alimentos. Não é sobreviver. A gente não está mais em tempos de guerra em que as pessoas tinham 14 filhos, morria 8 e os outros ainda tinham umas doenças. Não, a gente quer ter filhos muito saudáveis para virarem adultos saudáveis, idosos saudáveis. E isso a gente tem que plantar ali desde a gestação. Então, acho que uma puericultura boa, ela tem que passar por isso, né? E a puericultura, se a gente pensar a puericultura, a maioria das crianças são saudáveis, né? E se a gente pensar que o objetivo dessa consulta é promover a saúde daquela criança e proteger, falar sobre os acidentes faz parte, né? Criança saudável, tá tudo bem com ela. O que pode dar de errado é ela pegar uma doença, uma virose, alguma coisa, a gente alerta também, ou ela se acidentar. E esses acidentes que tu comentou, é importante a gente falar também, a gente orientar e guiar os pais sobre as próximas etapas do desenvolvimento por isso. Então, um exemplo assim, nunca deixa sozinho o bebê em cima do trocador. Ah, mas ele nem rola. Mas se eu não antecipar, eu vou, né? Então, assim, da noite pro dia ele vai rolar. Exato. O escalar, vamos baixar o berço da noite. Ah, ele não levanta. Ele tá na fase que ele vai. E ele precisa escalar. Ele precisa passar por aquele processo de desenvolvimento. Então, não tem como fazer puericultura. Vamos trazer resumos. Sem a gente proteger o ambiente da criança. Falar sobre prevenção de acidentes também. Com certeza. Inclusive, tu pode orientar a partir do momento que tu conhece essa família. Com né? certeza. Se daqui a pouco tu sabe que essa criança dorme num colchãozinho no chão, ok, né? Tu vai orientar outras coisas desse ambiente que tu já conhece, que tu já escuta. Ouvindo vocês, e eu como mãe, assim, a gente precisa reforçar para as famílias que às vezes a gente fica com vergonha de perguntar também, né? O profissional, muitas das vezes, vai deixar passar, porque o profissional, né, não é um computador, assim, né? Pergunte, né? Tenha essa confiança no profissional. Questione, inclusive. Eu estava falando isso ontem, assim, pro pessoal. Questione o profissional. Nós, profissionais de saúde, os médicos especialmente, não são deuses, né? A consulta é para você perguntar, mesmo que seja uma pergunta que, a seu ver, é uma pergunta boba, mas é exatamente na sua dúvida que você vai se empoderar, né? Se é que a gente pode usar essa palavra, se empoderar para exercer a sua função materna, a sua função paterna. Vou dar um exemplo, assim, eu sou psicóloga e eu sei os marcos do desenvolvimento todos, mas quando eu projetei o quarto do meu filho, eu não vi que estava recheada de quinas, e que em algum momento ele ia pegar um livro, ia cair em cima daquele livreiro e ia acontecer um acidente. Quando que eu me dei conta disso? Quando eu comecei a ver ele engatinhar e ir ali pegando, né? Então,
Até a gente que acha que sabe, a gente vê de repente na prática que a gente não sabe tanto assim. E eu quero né? acrescentar, Sabrina, eu acho que a gente tem que desmistificar uma coisa muito importante, assim, ó. Profissional de saúde e mãe de segundo filho. Exato. Tu não é obrigado a saber e perceber certas coisas. Até porque os bebês não são os mesmos, né? Exatamente. Não, e é uma questão assim, ó, quando tu tá imerso numa situação, e o maternar e o paternar, eles são situações de imersão. Tu tá lá no meio do fogo cruzado, dormindo menos. É importante tu ter alguém que te estenda a mão e diz, ó, vem cá, eu vou te mostrar como é que é o desenvolvimento normal e nós vamos investigar. Ah, eu quero saber, quero te lembrar. Lembra das quinas? Ah, mudei de apartamento e não me dei conta que nesse apartamento eu não botei proteção nas tomadas, porque o filho já tá com 7 anos, tu já tirou a proteção da tomada. Aí vem o bebê novo, bem lembrado, proteger as tomadas. Bem lembrado, botar o silicone ali na proteção das quinas. Ah, baixar o berço. Nossa, esqueci completamente, o outro bebê nem dormiu em berço, o outro bebê dormiu na cama. Então, é nosso papel, sim. Às vezes a gente como pediatra, a gente às vezes conhece já. Ah, é uma colega de faculdade, é uma amiga de um amigo. A gente não pode inferir nada. A gente sempre tem que questionar e as famílias têm que fazer o mesmo. Tem que nos questionar. Porque nós também não somos máquinas, nós não somos perfeitos, a gente vai esquecer. A gente atende às vezes 10, 12 pacientes no dia, né, entre pronto atendimento e acompanhamento. Então, a gente às vezes precisa. Ah, doutora, lembra que a gente ficou de conversar na consulta passada sobre tal tema? Acho que a senhora... Ah, esqueci. Então, vamos conversar. E tu né? tem que dar abertura, né, para o paciente, para a família se sentir à vontade de perguntar. E incentivar que ela pergunte, incentivar que vá anotando, né? A puericultura é todo um momento de educação, então, da gente tirar essas dúvidas e ir entendendo. A gente falou do desenvolvimento, dos acidentes. Não tem como a gente não ter um momento de puericultura para a gente falar de alimentação, né? E do impacto da alimentação e de todas essas coisas que a gente está falando no futuro. Vamos falar um pouquinho mais dos 1000 dias, o que são os 1000 dias, o que é a epigenética, qual que é a importância dessas intervenções e de cuidar disso nos primeiros 1000 dias para a vida toda daquele ser humaninho. Sim, vamos falar então. Hoje a gente sabe que a alimentação ela tem um papel crucial, né, no desenvolvimento de saúde e doença. E antigamente, né, o conhecimento e a atuação da puericultura ela era exclusiva do pediatra, né? Nunca se cogitou, e eu escuto isso até hoje de pessoas que ou já tiveram outros filhos ou que são de uma geração um pouco mais antiga, que eles pensam assim, ora nutricionista para bebê, porque fica uma coisa muito distante, assim, né, da realidade das pessoas e tudo mais. Mas eu acho que as consultas de 5, 6 meses do pediatra, elas são muito importantes. E eu acho que a alimentação é um assunto muito amplo, porque senão não existiria uma profissão que estudaria só isso, né? Então, quando a gente tem a oportunidade, quando a família tem esse privilégio, né, de ter o acompanhamento de um profissional que fale só sobre alimentação, né? A gente vai ter um olhar focado para a alimentação e tudo que envolve, né? Porque a alimentação é algo muito amplo. Nos ensinaram a comer em algum momento, certo ou errado, né? A gente não lembra porque faz muito tempo. Mas quando a gente começa certo, a chance de que esse caminho siga, flua de uma forma melhor, é muito importante. Então, quando a gente fala nos primeiros 1000 dias, a gente está falando de um período que vai da gestação até os 2 anos de idade, e tudo que acontece nesse período vai ser determinante aí, por exemplo, na modulação da genética. Então, uma criança que é filha de um pai hipertenso, de uma mãe que tem um histórico de diabetes na família, se a gente tiver alguns cuidados específicos da alimentação, a gente pode sim modificar o futuro dessa criança. Né? Então, uma criança que carrega consigo uma carga genética importante para doenças crônicas, mas dependendo de como a gente conduzir a alimentação dela, a gente pode mudar o destino dela. Então, eu acho que isso é o mais bonito, né? Então, as doenças crônicas hoje fazem parte da lista de problemas de saúde em todas as faixas etárias, né? Questão de sobrepeso e obesidade também, porque acabam sendo consequência disso, né? Mas eu acho que quando a gente tem consciência de que eu quero que o meu filho seja uma criança que come bem, e a gente sabe a importância que a alimentação tem
para todas as outras etapas do desenvolvimento, a gente vai em busca do melhor, né? E aí a gente tem um profissional que entra, né, nesse cuidado na puericultura, que é o profissional nutricionista. E, gente, reforço, tá? Nutricionista que trabalhe, que conhece os marcos do desenvolvimento, que tem experiência em introdução alimentar, que saiba identificar um problema em potencial. Então, quando a gente estava falando ali da consulta para avaliar desenvolvimento, por exemplo, eu preciso saber se essa criança tem o desenvolvimento motor adequado para iniciar a vida alimentar, né? Então, isso precisa partir de um profissional que ou tenha muito conhecimento na área, ou que tenha um suporte de profissionais que tenham esse conhecimento também, né? E aí entra esse profissional, como eu estava falando, nesse período da puericultura. E aí a atenção toda da alimentação vai estar, né, nessa rede de apoio. E a Sabrina fala muito disso, né? A rede de apoio paga também é rede de apoio, né? Não é menos importante, às vezes o que vai salvar alguma etapa aí do desenvolvimento. E aí o profissional nutricionista ele vai ter esse papel, ele que vai cuidar das orientações alimentares junto com o pediatra, é ele que vai contornar as dificuldades que vão surgindo, é ele que vai olhar para esse bebê, assistir os vídeos que vai receber no WhatsApp maravilhosos e vai dizer, olha, talvez seja importante a gente corrigir isso, né? Talvez se a gente cortar desse jeito o alimento, ou talvez se a gente cozinhar um pouco mais, ou cozinha um pouco menos, ou quem sabe se a gente tentar tal e tal alimento, ou Bianca, meu bebê tá ali com um quadro de constipação, tem algum alimento que possa ajudar nisso, né? Então, a gente vai ter um suporte muito mais completo para essa criança, de um profissional que vai se voltar exclusivamente para alimentação. E aí a gente vai estar fazendo esse cuidado com a alimentação, pensando no futuro dessa criança, né? Pensando que essa criança vai ter, né, um desenvolvimento adequado, vai ter um ganho de peso adequado, vai ter um suporte aí de saúde ideal. Vai ter uma boa relação com a comida. Extremamente importante, né? Tanto que é importante esse momento de introdução alimentar para estabelecer para a vida toda a relação dessa criança com a comida, né? Exatamente. E a gente vê muito, eu escuto muito isso das famílias, que é assim, ai, Bianca, eu tive problema com peso a minha vida inteira, eu não quero que o meu filho passe por isso. Ou então eu tenho uma relação ruim com a comida, como os pais já têm consciência disso, né? Ou então aquelas pessoas que acham que para uma criança estar bem nutrida, ela tem que comer um monte, ela tem que raspar o prato. E aí isso de educar é muito importante, né? Quando a gente educa a família a olhar para a criança e ver as particularidades dela. Às vezes vem perguntas assim, quantas colheres de sopa o meu bebê com 7 meses tem que consumir? Gente, isso é muito relativo. Né? Por que colheres de sopa? E aquela criança que não aceita ser alimentada com a colher, como é que a gente avalia se está tendo uma boa ingesta ou não, né? Embora entre o alimento aí nessa nova fase, como é que tá a amamentação, que é o principal alimento da criança até 1 ano, né? Enfim, do primeiro episódio, né? Que se falou de amamentação. Ou então, se essa criança mama fórmula, como é que a gente pode administrar esse volume, a frequência e tudo mais? Então, é um assunto muito amplo e eu fico muito feliz que a nutrição tenha recebido esse destaque, né? Da importância dela entrar junto na puericultura para complementar esse cuidado com a criança no primeiro ano de vida e depois, com certeza, nos anos subsequentes. Não, eu acho importante a gente frisar que tudo isso é baseado em estudos já que vem vindo de muitos anos, né, Bianca? Muitos. E antigamente a gente tinha um pouco de medo, porque muitos desses estudos vinham de empresas fabricantes de fórmula artificial, né? Então, se tinha um pouco de receio de como interpretar esses estudos. E então está sendo muito importante que a cada dia tem surgido estudos de produção independente, sem financiamento de indústria, que a gente sempre tem que analisar, né, as evidências com base... Sem conflito de interesse. Exatamente, conflito de interesse. Então, acho que é bem importante a gente frisar assim, que esse conceito ele não surgiu de uma... Não é uma moda, vamos falar dos 1000 dias, é uma moda da internet, todo mundo falando. Não, isso é um conceito científico. Existem agora muitos trabalhos que
estão fazendo acompanhamentos mais longos, então fazendo questionários para as famílias de como é que era quando era criança, para tentar ver o que tem de relação, né? Em Pelotas tem alguns estudos desse tipo, na Europa também, que estão famílias que já estão sendo acompanhadas às vezes há 20 anos. Especialmente esses desfechos, né? Desfecho é o que o estudo quer ver no final. Então, por exemplo, desfecho de é hipertenso ou não, é obeso ou não, né? Tem diabetes, não tem diabetes. Então, eles pegam esse resultado e olham lá para trás. Como é que era a alimentação? O que comeu? Quanto tempo mamou? Quanto tempo comeu? Iniciou a introdução alimentar? Tinha dificuldades? Foi uma criança obesa? Né? O que nos leva, né, como a gente comentou, que o crescimento é muito importante tu avaliar em consulta também. Também pelos 1000 dias, né? Porque tu quer ver se essa criança está sendo nutrida adequadamente, até porque depois ela está mamando ou tomando fórmula, depois ela está comendo e mamando e tomando fórmula. E a gente precisa acompanhar, porque não é também uma coisa tipo assim, tá mamando bem, não precisa olhar a curva. Ou tá comendo bem, não precisa olhar a curva. Não, nós temos que olhar. A curva, né, na carteirinha, não sei se todo mundo já acompanhou, a carteirinha é uma ferramenta incrível de acompanhamento em puericultura. É uma ferramenta que as famílias têm literalmente em mãos e que elas podem olhar e que elas podem utilizar para se informar. Elas podem cobrar dos profissionais que atenderem a criança. Não só ali na vacina, que a enfermeira carimba e preenche. É importante que os profissionais, tanto médicos, nutricionistas, odontos, preencham. Tem vários dados importantes que se pode coletar a partir dali. Então, assim, a gente tem que avaliar essa criança como um todo. E as curvas, elas nos ajudam também na avaliação dos 1000 dias. Então, tudo isso passando pela puericultura de verdade que a gente está falando, né? Como é importante isso. Só uma informação a título de curiosidade, as curvas de crescimento, peso, perímetro cefálico, elas foram criadas e parte da população da Corte de Pelotas foi utilizada como exemplo, né, de crescimento e desenvolvimento de crianças brasileiras para serem incluídos na curva e estabelecer o que é o critério ali de adequação e tudo mais. Então, são esses estudos que alimentam as nossas condutas. As nossas condutas precisam ser baseadas, né, em atualidades, em estudos bem embasados e a atualização ela é muito importante, né? E eu tenho muito orgulho de dizer que o time Canguru é muito atualizado. Porque especialmente a gente pelo recebe... nosso cafezinho, troca de figurinha. Isso aí. Muito bom. Muito legal. Eu acho que a chave do que foi conversado aqui agora é isso, assim, se tem muito conhecimento sendo desenvolvido e o papel do pediatra, e daí com esse monte de conhecimento a gente vai vendo quanto o pediatra muitas vezes não é suficiente, digamos assim, né? Vamos contar com aquele profissional que é especialista naquilo e que vai ajudar. É dever do pediatra orientar os pais que existe um impacto enorme em eu fazer uma introdução alimentar bem feita. Mesmo que eu, pediatra, não me sinta seguro ou eu não tenha tempo na minha consulta para falar de tudo que tem que ter numa consulta de pueri, é meu dever dizer o impacto que isso tem para a família buscar um especialista naquilo. Então, tudo isso é a gente entender o impacto que tem essas ações, assim, nesses primeiros 1000 dias de alimentação, de relacionamento, de comportamento, do cuidado dos pais com a criança. E eu acho que tu tocou num ponto muito importante, assim, que eu tento fazer isso nas minhas consultas, eu também tenho o prazer de conhecer como é que tu faz as tuas consultas e eu sei que também é assim. E eu acho que a Sabrina pode comentar também um pouco sobre esse assunto, que é... A gente falou muito em empoderar, vamos empoderar as famílias, mas eu acho que é bem isso que tu pontuou agora. Tu sentar para a família e explicar, é importante por isso, isso e isso, a decisão é tua, eu estou aqui para te auxiliar, eu não estou aqui para mandar, porque às vezes as famílias dizem, mas o pediatra antigo mandou cortar o peito quando começou a comer, começar a controlar as mamadas. Isso é uma conduta profissional, enfim, as evidências atuais não embasam esse tipo de... Mas é a conduta daquele pediatra. Então, eu acho que... Só que eu acho que a gente tem que sair desse papel, sabe, Antônia? O pediatra mandou, eu preciso fazer. Eu acho que não é sobre isso. Eu acho que é tu dizer assim, você quer amamentar? Amamentar é maravilhoso por isso, isso, isso. Você não quer? Você quer fórmula? Maravilhoso. A fórmula acontece isso e isso. É importante tomar esse cuidado. Ou... eu não quero fazer eu quero fazer uma nutrição bem específica, eu quero que o meu filho tenha uma alimentação vegana. Olha, a Bianca vai chamar essa família, olha,
nas evidências atuais, temos isso e isso sobre veganismo, vegetarianismo e alimentação tradicional. Se vocês querem fazer, essa é a escolha de vocês. E eu acho que muitas vezes as famílias não percebem que elas estão tendo as suas crenças, né? E as suas convicções, às vezes, ceifadas ali naquela hora da consulta, e elas não são autênticas no seu maternar, no seu paternar. E eu acho que é bem importante a gente fazer isso, né, Sabrina? Sabe que te ouvindo, eu fico pensando nas famílias que me procuram para orientação parental. É assim, eu brinco com eles que, olha, a gente pode seguir, mas, na verdade, o que vocês estão trazendo são questões comuns da infância. Não há nada de errado com o seu filho, mas, né? E a gente pode, daqui a pouco, trabalhar com o que a Antônia falou de uma antecipação. O bebê está com 1 ano e meio, começou a sapatear, então a gente vai se preparando para a entrada dos 2, de como vocês podem conduzir. Mas quando tu fala sobre essa questão da imposição, que é o que a gente lê na internet, né? Faça isso, não faça isso, porque, né? Aqueles manuais, eles são manuais gerais, né? Sei lá, o BLW, que eu adoro tanto, né? Maravilhoso, né? Meu Deus! Mas existem famílias que não vão dar conta de fazer BLW. E por isso que o profissional ele vai ser importante, porque se a gente se agarrar nos manuais, a gente perde uma coisa que, assim, é fundamental na parentalidade, que é a espontaneidade. É verdade. Aí a gente começa a ficar rígido. Eu lembro que uma vez eu briguei com meu marido porque estava faltando um vegetal nos 5 alimentos que deveria ter, assim, né? Meu Deus, não tenho brócolis de hoje. E daí ele falou, tá. Aí eu parei, né? Falei, mas ok, ele não vai morrer porque ele não comeu brócolis que eu tinha planejado hoje e a gente não se deu conta que faltava o brócolis, sabe? Mas a gente vai falar mesmo das condutas de educação, de afeto, né? Quando a gente está educado de maneira informado, eu acho, talvez, né? Sim. Informado. A gente toma decisões baseadas nessa informação. Se daqui a pouco a gente entendeu, porque o manual ele vai dizer assim, não ofereça açúcar para o seu filho até 2 anos. A Nutri, ela vai dizer, não ofereça porque, nananã. E daí ela vai perguntar para o pai qual é o consumo de açúcar. Tu tá recebendo uma informação personalizada. Exatamente. Vai fazer mais sentido o teu engajamento, né? Uhum. Quando eu digo para os pais, tá lendo para ele, tá vendo as historinhas mesmo, mas ele não entende. Não, mas olha só, isso vai ser importante para o desenvolvimento da linguagem. A gente tá explicando para essa pessoa e a gente vai facilitar a compreensão. Né? Disciplina positiva é lindo, né? Mas o que eu comecei a ver é que a gente começou a ter manuais. Quando o seu filho chorar, faça isso, não faça isso. Sim. Diga essa frase, não diga essa frase. Não fale não nunca. Ou não elogie, mas pelo amor de Deus, por que não pode elogiar se teu filho fez um negócio lindo, entendeu? Fala mesmo, ai, que bonitinho. E isso, a espontaneidade, ela faz parte da parentalidade. Com certeza. Né? Então, quando tu tem uma informação que leva em consideração o teu contexto de vida, né? A tua personalidade, né? Personalidade entre aspas, assim, mas o teu temperamento, o temperamento do teu filho, tu consegue tomar decisões mais tranquilamente. Né? Eu recebo puérperas, né, com muita frequência, tendo famílias ou pais, né? Quando chega nos 6 meses... a gente vai fazer, estamos fazendo um curso. Eu falei assim, de repente vocês procurem, eu indico sempre a Bianca, né? Mas assim, vai lá com a Nutri, para ela entender como é que é o contexto de vida de vocês e ajudar vocês a tomar a melhor decisão. Inclusive, porque quando a gente toma decisões baseadas não só na questão cognitiva, mas afetiva, é que a gente consegue se manter na decisão. Com certeza. Né? Quando a gente não engaja a parte afetiva nas nossas decisões, qualquer informação que venha de fora, qualquer pitaco vai te fazer titubear. Então, eu acho importante isso que tu está trazendo, de contextualizar essa família. Né? De saber em que situação que essa criança está, em que situação que essa família está. Daqui a pouco a gente está dizendo para a família fazer BLW, mas a mãe sai correndo de manhã para o trabalho, o pai já saiu há muito tempo, não tem ninguém que fique. Às vezes é inviável. Ou mesmo a criança bota a mão pra trás e não quer comer BLW. Isso que eu ia comentar, aí já tilt, meu Deus, ele não vai ter os benefícios inúmeros do BLW e tá péssimo e não sei o quê. Exato, não, eu ia comentar isso. Ou então, o cuidador
né, não está seguro com o processo. Ou tá em sofrimento. Ou tá em sofrimento. O cuidador, assim, por exemplo, vou ter que dar um alimento inteiro na mão dessa criança e se engasgar, e se não sei o quê. Acaba gerando um estresse no ambiente. E que não favorece Nada. a intervenção, né? Que seria o BLW. Outra, eu lembrei agora de um paciente que foi muito engraçado, assim. A mãe chegou pra consulta e disse... eu quero fazer a consulta de introdução alimentar, mas nem me vem com o tal do BLW, porque eu não... Enquanto morar na minha casa, vai ser do meu jeito. E vai comer papinha, porque é isso aí. Aí, tá, fiz as orientações todas, né? Tentei dar uma mediada ali na expectativa da mãe em relação à alimentação e tudo mais, porque... Isso também é importante enfatizar, as crianças não são mais as mesmas de gerações anteriores, né? As nossas crianças são mais estimuladas, são crianças, né, que têm um desenvolvimento diferente do que se tinha as crianças dos anos 80, 90. E aí passei todas as orientações. Aí chegou lá por volta, né, dos 7 meses e meio, 8 meses, Bianca não come de jeito nenhum. Eu mostro a colher, chora e não sei o que, eu não sei mais o que eu vou fazer. Aí eu disse pra ela, vamos experimentar 2 alimentos, assim, que não façam muita sujeira. Um brócolis e uma massinha, parafuso. Vamos ver se, de repente, não rola um interesse maior em pegar o alimento, olhar, tocar, levar pra boca. E aí foi, assim... transformadora, era outra criança, né, se comportando. Aí eu disse, como é importante a gente saber que, às vezes, o que a gente projeta, assim, de ideal, essa criança vai ter que comer papinha porque é o que eu posso oferecer para ela. Mas, às vezes, a criança não tá disposta àquilo. E ao contrário, acontece muito frequente também. Das famílias que chegam, não, vamos fazer um 100% BLW, porque o LIC tem que ser. Não tem outra forma respeitosa de alimentar uma criança sem ser BLW. E a criança não corresponde. E aí o que a gente vai fazer? Né? Então a gente tem que ter essa flexibilidade de olhar para a criança como um ser individual e fugir um pouquinho desses manuais, né? Porque, de fato, assim, isso por um tempo foi importante que surgissem novas possibilidades, né? Mas hoje a gente vê que nem tão ao céu, nem tão à terra. Eu sempre digo isso para os pais, né? Para as famílias que me procuram. Com pediatria, a gente tem que escolher o caminho do meio, né? O equilíbrio. Nem 8, nem 80, nem tão ao céu, nem tão à terra, porque... E se sentir amparado nesse processo ali da rede de apoio profissional. Caso não dê certo, sentir a vontade para questionar, né? Buscar um profissional que tu te sinta à vontade. Então, não é assim um casamento, né? Ai, meu Deus, a minha pediatra da sala de parto, da vida toda. Eu tô achando péssimas orientações. Eu não tô me sentindo segura, mas eu vou continuar nela. Não, eu tinha uma amiga que mentia pro pediatra. Não tem ela sentido nenhum. A pediatra pediu pra ela desmamar todos os filhos dela quando ela tem 3 filhos. Toda a consulta de 1 ano ela dizia, desmamei. E seguiu amamentando até os 2 anos. Mas... tu imagina que tipo de relação é essa que tu não tem confiança para argumentar? Porque eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, a gente foi comentado sobre o açúcar antes dos 2 anos. Segundo filho é diferente. Um dia tu piscou e o primeiro filho alcançou o brigadeiro, pro primeiro filho acabou ali o açúcar, entendeu? Então, assim, como é que... aí tu vai na consulta e vai trazer, olha só, aconteceu, meu filho provou açúcar... eu faço já pro maior um bolinho com açúcar e é difícil eu fazer um segundo bolo, isso tá me trazendo um sofrimento, porque daí ao invés de ficar 30 minutos na cozinha, eu fico 1 hora e eu tô sofrendo, tá sendo horrível para mim fazer 2 comidas separadas. Então a Bianca vai dizer, não, então calma, vamos pensar em estratégias. Onde que dá para abrir mão do açúcar para os 2? Onde que não dá? Como é que dá para cozinhar de uma maneira... E aí tu vai ajustando e adequando as condutas para a realidade daquela família para que eles tenham uma vivência e não uma sobrevivência, entrando aí de novo. Eu não aguento mais isso de fazer comida separada. Então, calma, vamos conversar. Não é para sofrer. Exato. Né? Não é para a gente estar aqui, não é para ficar o famoso checklist da maternidade. Ai, que bom. Não dei nenhuma fórmula até os 6 meses. Maravilhoso. Aí tu queria ir trabalhar e não pôde ir. E tu sofreu horrores, chorou toda noite porque tu queria ir trabalhar e não foi porque não queria dar fórmula. Então, assim, o sofrer tá errado também, né, Sabrina? Acho que... também vai ter impacto na saúde. Vai ter impacto nessa relação, né? Assim, a gente antes nem cogitava a ideia de que bebês poderiam ser pessoas deprimidas.
Hoje a gente já tem estudos importantes sobre depressão em bebês, né? Isso vai falar muito da troca, né? Eu não vou dizer que a culpa é da mãe, né? A culpa é sempre da mãe. Mas essas primeiríssimas relações vão oferecer suporte para esse bebê. Tu falou uma coisa de mentir para o pediatra. Isso acontece com a cama compartilhada. Todo mundo faz a cama compartilhada em algum momento. E daí o pediatra pergunta onde dorme. No berço, né? Não vai para minha cama. Seria tão melhor se o pediatra orientasse sobre fazer uma cama compartilhada segura. Porque essa mulher passou o dia todo, a noite toda, ela não vai levantar, vem para a cama mesmo, tá tudo certo. Então, assim, esses exageros, né? Vou pegar a cama compartilhada. Se faz cama compartilhada, a criança não tem autonomia. Ou não, se não faz cama compartilhada, o bebê vai se sentir sozinho, abandonado. A gente está numa era que é muito importante para a humanidade, que é o acesso à informação rápida. Né? Isso é muito importante, as pessoas vão se informar. Mas eu ainda acho que quando tu tem um profissional de qualidade, informado, que presta atenção na tua realidade, essa informação ela vai ser filtrada da melhor maneira. Né? Assim, eu falei da disciplina positiva, parece que eu não sou a favor, muito pelo contrário, eu trabalho com disciplina positiva. Mas eu quero dizer que, às vezes, essa teoria que é lindíssima, e, na minha opinião, assim, cientificamente comprovada e tudo mais, a gente vai ter centenas de profissionais que vão pegar a teoria da disciplina positiva e vão transformar isso num negócio que eu olho e penso, mas de onde que essa pessoa tirou isso para estar falando assim, sabe? E daí o profissional acaba tendo uma interpretação melhor do que a pessoa leiga, né? Do jeito que eu não entendo da alimentação, e a Bianca vai me ajudar nisso, e eu vou... Então, essa interpretação que passa pelo filtro do profissional de confiança vai ajudar essa família a não ser tão rígida nesses guias, né? Nesses manuais aí que a gente vê tanto, sabe? E eu queria trazer agora um momentinho para a gente conversar um pouco, assim, e dentro da puericultura de verdade, assim, a gente sabe que nem todo mundo pode ter um canguru para chamar de seu, né? Então, assim, como é que ferramentas, assim, que vocês acreditam que podem ajudar as famílias que não têm acesso a essa consulta mais integral, né, a terem mais acesso às informações de qualidade? Eu acho que a primeira coisa que eu diria, já falei mais cedo, é a aprender a usar a carteirinha, né? Então, ler de fato a carteirinha. Eu sei que é difícil ler qualquer coisa nos primeiros meses de vida, né, de um bebê, mas, assim, pegar todo dia, enquanto o bebê ali tá mamando ou recebendo uma mamadeira, dá uma folhadinha, observa, fala sobre cor normal de cocô, frequência de xixi, fala sobre as vacinas, fala sobre saúde bucal. Então, assim, dá uma atenção, né, para essa carteirinha, acho que ajuda. Marcar a carteirinha com temas que tu quer discutir com o pediatra. Aqui na carteirinha tá falando dessa vacina, eu não lembro de tu ter me comentado sobre essa vacina, tu pode comentar? Então, mesmo que seja uma consulta curta, tu pontualmente traz a tua dúvida, né? O que vocês acham, assim, que as pessoas também podem levar para suas consultas para melhorar ainda mais, assim, a discussão com o pediatra? Bom, vou falar da minha realidade, né? Eu acho que quando a gente tem que usar os recursos tecnológicos. Então, às vezes, não dá tempo da gente escrever e tudo mais, as dúvidas, ou uma situação que aconteceu pontual. Mas, assim, fotografar, gravar um vídeo rápido, mostrar para o profissional. A gente tem um problema atual que é o WhatsApp nas relações profissional-paciente, né? Mas eu acho que na consulta acaba sendo uma ferramenta, né? Então, assim, Bianca, o que tu acha desse cocô? Ou então, Bianca, o que tu acha desse prato? Foi esse prato que eu servi? Faltou alguma coisa? Tu acha que tá completo? Não tá? Ficou faltando alguma coisa? O que eu faço? Eu tirei uma foto antes e depois do prato. Tu acha que tá suficiente? Bom, como é que teu bebê se sentiu, né? Ficou satisfeito? Ficou feliz? Tá ótimo? Ou então, enfim, assim, o que acontece muito comigo é, às vezes, nas consultas, eles tiram print de alguma informação que eles receberam, que eles viram na internet, e perguntam, o que tu acha disso? E aí, né, eu dou a minha opinião, óbvio, sempre baseada em evidências, né? Não vou falar a minha opinião pessoal, porque não tem cabimento, né?
nesse contexto de saúde, a minha opinião pessoal. Mas eu acho que são recursos que a gente pode usar para otimizar essas questões, né? Eu vou por essa linha também, né? Eu sempre digo que os profissionais de saúde precisam ouvir os pais, as mães especialmente, né? Então, observe seu bebê, observe sua criança. Se for o caso, né? Meu bebê, eu chamo, não olha, já deveria estar me olhando, tem alguma coisa estranha. Ele não está parecido com as crianças da pracinha. Filma, você não vai expor a criança na rede social, mas o pediatra é o profissional que pode olhar e avaliar, né? Assim, então fale, tá diferente. Eu tô achando que não tá igual as crianças que eu conheço, né? Porque o pediatra ele vai avaliar ali dentro das fases do desenvolvimento se está esperado, se a gente pode aguardar ou se vai pedir uma avaliação de um especialista, enfim. Mas eu acho que, inclusive, essas informações de redes sociais, elas também são importantes, né? É só a gente... Isso que a Bianca falou, pergunta para o teu pediatra, eu li isso, faz sentido, né? Então, eu acho que usar da tecnologia a favor das famílias, assim, né? Mas observar a criança, olhar a criança, eu acho que a chave, né? é observar. Olha Muitas criança, coisas que a gente isso. for perguntar para os pais na consulta passa por observar Observar a criança. estar atento ao E seu eu filho. acho que uma coisa importante para perguntar nesse contexto que a Sabrina comentou é perguntar para o pediatra. Pediatra, até mês que vem, o que eu tenho que observar? O que o meu filho tem que fazer? Então, por exemplo, um bebê muito pequeno. Ele tem que começar a fixar o olhar. Ele tem que começar a tentar rolar. Como que eu posso incentivar e estimular que ele faça? Como que eu posso proteger dos acidentes? E existe uma ferramenta... Aí a gente resumiu. E existe uma ferramenta dentro da carteirinha, né, de saúde que fala sobre os marcos de desenvolvimento. Tu pode perguntar, Pede, me ajuda aqui, como é que eu olho? Como é que se avalia isso aqui? Brevemente. Então, tu não vai consumir o tempo, né, escasso da consulta com essas coisas pontuais, assim. E aí eu acho que vai melhorando a qualidade, né, da consulta a cada tempo. Eu acho que, resumindo, né, tudo passa por a gente entender o papel dessa consulta de puericultura, da importância dela, de ser um momento de orientação, e de tirar dúvidas, e de ser acolhido, de ser um momento de se preparar para as próximas etapas, de ser educado em saúde e em cuidados. Então, o que a gente queria com essa conversa de hoje era que as famílias entendam a importância daquele momento e o impacto daquelas orientações e a importância de ser acolhido e de estar tranquilo nos cuidados com o filho. Tem uma participação que vamos trazer só a participação da Bruna, que é a nossa dentista. A gente falando em puericultura, a gente fala em promoção de saúde, em prevenção de doenças, e as consultas com a dentista são importantes desde o início, e ela deixou um recadinho para a gente. Lembrando que a gente está no Spotify, vocês estão nos ouvindo, que a gente está no YouTube também. Então, quem está no YouTube vai ver a carinha da nossa dentista, Bruna, agora. Vamos ver o recadinho dela. Eu sempre gostei da frase, o acompanhamento da criança saudável. Eu acho que isso funciona para a parte odontológica também. Então, a importância da consulta desde o primeiro dente, a importância das revisões, é justamente fazer esse acompanhamento do crescimento, do desenvolvimento da face da criança, dos dentes da criança, se a gente está criando hábitos certos ou não. Então, tem 2 motivos principais que eu diria para justificar a consulta desde o primeiro dente e manter as revisões frequentes. Seria a prevenção. É muito mais fácil a gente criar hábitos certos desde o início do que daqui a pouco mudar algum hábito que a criança está acostumada. E nisso a gente já vai criando os hábitos corretos, tendo uma escovação na frequência que a gente deve fazer para evitar doenças bucais. E a segunda seria para evitar traumas. Então, nada melhor do que uma criança sem medo de dentista. Eu falo que hoje em dia é muito mais fácil a gente ver adulto com medo de dentista do que criança. Então, a gente tem memórias de experiências ruins. Então, quando a criança vai desde o início, ela vai acostumando, ela vai também com uma odontopediatra que trabalha de uma maneira lúdica, que vai tornar aquele momento mais agradável. Então, é muito mais fácil a gente prevenir do que a gente tratar. Então, por isso é tão importante a gente ter esse acompanhamento desde sempre, para a gente ter uma pessoa adulta livre de cáries e livre de traumas.
e sem medo de dentista. Eu morro de medo de dentista. E aí entra de novo o dever do pediatra ali naquele momento. Tudo é sobre não perder oportunidades. Essa era uma frase que eu aprendia muito na formação como pediatra, né? Tu não pode perder a oportunidade daquele encontro. Então, mesmo que eu não sou dentista, mas eu vou orientar que tem que existir a preocupação desde o primeiro dente, né? A gente falou no exemplo do veganismo. Eu trabalhava num lugar uma vez que tinham que ser consultas muito rápidas e aí me diziam, mas a gente é vegetariano. Tá bom, tudo bem, mas eu preciso que vocês tenham um nutri junto. Então, assim, eu não sou obrigado a orientar a alimentação, porque, né, existe a nutricionista especialista naquilo, eu não, né, cada um no seu quadrado, mas eu tenho o dever de dizer que tem que existir esse acompanhamento. Então... E eu acho que isso passa... É tu botando a família no lugar de condutora do desenvolvimento, da saúde daquela criança. É muito se empoderar, tomar as rédeas da sua saúde, né? E eu acho que isso vem desde as famílias têm que ter essa ideia, assim, ó, que as boas decisões, elas têm que vir desde a pré-concepção. Uhum. Então, assim, aquela mulher tem que estar saudável, né? Entra nos 1000 dias. Uma mulher saudável, que engravida num estado de saúde saudável, que mantém uma gestação, né? Com o que a gente tem de evidência, né? De saúde. Não precisa ficar levantando peso na academia horrores, mas é uma mãe que é ativa, que se alimenta de forma adequada, que não tem ganho nem abaixo nem excessivo na gestação, que tem um parto adequado, né? A saúde infantil passa por isso também. Então, ter uma equipe, né? Puxando para o transdisciplinar, né? Ter lá desde a equipe obstétrica, o acompanhamento. Mas a família entender que quem manda na sua saúde é ela. Eu acho que isso é o mais importante. E não botar os profissionais de saúde num pedestal em que de impossível questionar. Uhum. Eu acho que assim, o diálogo ele pode sempre existir, né? Então, assim, o pediatra te diz, não pode fazer cama compartilhada porque é perigoso. Você vai dizer, olha só, eu vou fazer cama compartilhada. A minha realidade é essa. Então, eu sinto muito que isso não vai ao encontro do que tu acredita. O que eu tenho que cuidar? Mas o que é importante? O que é perigoso? Não, é risco de sufocar. Não, então tá. Então eu vou ligar o aquecedor, ninguém vai usar coberta, todo mundo vai usar só seu pijama. Nós vamos ter um cantinho específico, ninguém vai tomar álcool, nem usar medicação para dormir, ninguém vai fumar. Temos uma cama compartilhada mais segura. Show! Eu não quero fazer BLW, eu quero fazer a colher. Não, então vamos introduzir a alimentação de uma forma respeitosa. Como é que eu consigo verificar que o bebê está com fome, que o bebê está saciado? É assim, pronto. Uhum. Né? Então, mas é o que a gente comentou antes, tem que ser um ambiente de parceria e não um ambiente de eu sou o juiz da tua parentalidade e tu tem que ficar num lugar acuado, de tipo, eu não estou fazendo tudo que o pediatra está pedindo, eu não completei a cartilha da maternidade. Isso é muito opressivo, isso tira a espontaneidade. Isso faz mal para a família e para aquela criança que às vezes não está recebendo o seu melhor, o melhor que a família poderia oferecer por questões muito pontuais, assim, de cuidado, né? De que uma boa conversa poderia auxiliar, né? E um ponto importante, quando a família tem uma boa relação com o profissional, fica mais fácil dessa família ouvir uma orientação que é sim ou não. Porque existem orientações que são sim ou não. Vacinar seus filhos. Vacinar seus filhos, sim ou não. Né? Relação íntima no mesmo quarto que a criança, sim ou não. Né? Enfim, existem orientações que a gente não vai ter aí um caminho do meio, porque é sim ou não. Mas quando tu tem uma relação boa com essa família, de razoabilidade em muitas coisas, quando tu orienta algo que realmente é sim ou não, tipo bater em crianças, essa família ela vai estar mais aberta para te ouvir, porque ela sabe que a tua conduta é de uma razoabilidade em relação ao contexto dela. Se ele está então sendo mais incisivo isso deve nesse ser ponto, importante. Né? E a pessoa que quer ser incisiva de verdade num ponto que é importante, ela vai te trazer os argumentos. Ela vai te ouvir, mas ela vai dizer assim, olha só, tu não pode bater no filho. Isso não é razoável, isso não traz benefício nenhum. Os estudos, eu tenho aqui 50 estudos, que mostram que isso é ruim. E oferecer uma saída, né? Por que será que isso acontece? E por que tu tá batendo no teu filho, então? Então vamos conversar. Quem sabe a gente, resolvendo um motivo de tu querer bater no teu filho, tu não vai bater mais. Uhum. Então, mas aí, eu acho que é muito isso, assim, é tu ter esse ambiente de confiança, né? E dentro disso,
estamos nós aqui. Ai, gente, esse assunto é muito apaixonante, né? É sobre o impacto que tem os cuidados em saúde e o acolhimento das famílias desde o início. A gente pode ficar um dia inteiro falando disso. Pode. Mas, assim, é o nosso segundo episódio, né? A gente está lançando esse projeto maravilhoso, está muito feliz. Acompanhem a gente quer continuar conversando, então comentem lá com a gente o que vocês acharam, o que vocês aprenderam dessa conversa, o que mais que a gente pode conversar. A gente vai estar lá, porque a gente está muito envolvida nisso e muito empolgada, então a gente vai conversar com vocês ali nos comentários também. Ativa o sininho para receber o nosso próximo episódio, que o nosso próximo episódio vai ser na semana do Dia das Mães, e ele está muito lindo, a gente está muito feliz também com esse assunto. E vou agradecer, então, a participação das gurias. Foi muito bom tomar esse cafezinho com vocês. Querem deixar um recadinho final? Eu queria agradecer, então, todo mundo que estava aqui escutando a gente hoje. Mais um dia de um papo delicioso com esse cafezinho. Então, já vão preparando o cafezinho para o próximo episódio, que vai estar delicioso. E eu queria agradecer esses insights maravilhosos, essa troca. Muito obrigada, Bianca. Muito obrigada, Sabrina. Muito bom ter vocês aqui. Eu que agradeço, tá? Junto com esse time que eu admiro tanto. Foi muito bom, assim. Juntou com um cafezinho, ficou perfeito. Eu agradeço também, eu fico feliz e eu comento assim nos bastidores, né? Como é bom a gente poder ter uma equipe dessa para auxiliar as famílias, né? O meu sonho é que todo mundo pudesse ter acesso a esse cuidado, né? Mas, de certo modo, a gente está aqui cuidando mesmo das famílias de longe, né? Oferecendo essas reflexões, essas conversas. Eu acho que é super importante essa ideia e esse trabalho. Obrigada, guris. Então, compartilhem, gente, com quem vocês acham que quem tá longe, quem não consegue ter acesso ao time Canguru. Eu sei que as nossas familhinhas são super participantes e vão estar aqui assistindo, então manda para aquela família que vocês acham que tem que conhecer esse tipo de trabalho e que precisa entender a importância da puericultura ou que vocês acham que não está fazendo ou que não está gostando do pediatra. Manda esse vídeo para incentivar que a pessoa busque até achar um pediatra que vai ouvir ela e que ela vai fechar e vai se sentir à vontade para conversar e para tirar as dúvidas. E compartilha lá e vamos divulgar cada vez mais o atendimento acolhedor do tipo Canguru. Obrigada, pessoal. Um beijo. Até o próximo cafezinho. Beijo.